Ontem foi expedida aí, né, a condenação do Danilo Gentili por conta de toda aquela história envolvendo a deputada Maria do Rosário, tá, gente? A deputada federal Maria do Rosário. Para quem não se lembra, eles dois tiveram um entrave no passado e aí a Maria do Rosário notificou ele judicialmente, né, processou ele. E aí, quando o Gentili recebeu essa notificação, ele teve a brilhante ideia de pegar o celular dele, gravar um vídeo e pegar aquela notificação e esfregar nas partes íntimas falando um monte de baboseira, né? Ele chamou aos litros. Das palavras publicáveis e ditas nesse horário, o que eu posso dizer é que ele chamou ela de nojenta, de falsa e de cínica. Tiveram aí vários palavrões, vários xingamentos, coisas que eu não vou reproduzir porque não faz parte aqui do meu trabalho. Bom, esse vídeo ganhou uma ampla proporção, e a gente sabe que os fãs do Danilo Gentili são muito engajados em redes sociais. Tanto que nós, jornalistas, preferimos não escrever nada a respeito do Danilo Gentili, nem positivo e nem negativamente, porque a gente sabe que o Danilo Gentili é casca de ferida. Se a gente escreve alguma coisa que não agrade, ele coloca todas as pessoas que o seguem para detonar o jornalista. E não é só detonar. Se fosse só detonar, tava bom, gente, porque a maioria dos jornalistas fazem terapia e são medicados. Mas a questão é que ele, no meio dessa galera aí, vem muita gente mal intencionada que vem roubar senha de rede social, que te hackeia. Várias pessoas. A nossa colaboradora aqui do programa Todo Seu, do Ronivon, a Cristina Padiglione, teve um problema seríssimo com o Danilo Gentili já no passado. Sim, a Cristina Padiglione é uma das críticas de TV mais respeitadas desse país, gente. Desse país. Ela trabalhou anos no jornal Estado de São Paulo e hoje em dia está lá no Jornal Agora e também no Portal UOL. A Cristina Padiglione uma vez só fez uma nota falando que a audiência do programa dele em determinado momento não estava indo bem. Ele pegou e fez um post para ela, assim, muito desrespeitoso, muito. Tem uma sigla em inglês que é MILF. A gente fala MILF. E é uma sigla horrorosa. Sim, o significado dela é tosco demais. Basicamente, gente, falando assim, em português bem assim, educado, significa mulheres assim, que já passaram dos 40 anos de idade. Que continuam com tudo em cima e que são desejadas. Exato. Tucanando a sigla MILF é mais ou menos. Mas é uma sigla pornográfica e baixo astral demais. Ele disse isso em rede social e a Cristina Padiglione foi muito atacada. Mas assim, muito atacada. Meu chefe Daniel Castro já passou pela mesma coisa. Flávio Rico já passou pela mesma coisa. Todo mundo já passou pela mesma coisa. Existe consenso entre os críticos de não falar sobre ele? Existe um consenso meio que velado, sabe? Porque a gente se encontra demais nos eventos e tudo mais. A gente fala, poxa, ó, aconteceu tal coisa. E existe esse consenso velado. Assim como existe também um consenso da gente não falar mais sobre uma apresentadora que emprega uma fraude do jornalismo. Então tudo que ela faz de positivo ou de negativo, a gente para de falar. Entende? Por quê? Se ela dá espaço para esse tipo de profissional, ela está desvalorizando o nosso trabalho. Então a gente não dá espaço para ela. O Danilo Gentili entra nessa mesma categoria. A gente não fala nada de bom e nada de ruim dele, porque existe esse tipo de represália que ele promove. Pois bem, voltando aqui ao assunto do Danilo Gentili, ele foi condenado, deixa eu pegar o nome da juíza que expediu essa condenação. Tá aqui, ela vai chegar aqui para mim, porque está no meio de todo o texto. Bom, a juíza que expediu, né, a ordem dele, a ordem de prisão, condenou ele a pena de 6 meses e 28 dias de detenção. Só que ele pode cobrir, o nome da juíza é Maria Isabel de Prado, um beijo enorme, minha diretora, que passou a cola aqui pra mim, que eu não achei no texto. Tá. A juíza, são 6 meses de detenção 6 meses de detenção e 28 dias fechado? Em regime semiaberto. Tem que dormir lá. Mas cabe recurso ainda? Então, provavelmente sim, cabe o recurso. Só que, como essa situação já ganhou uma proporção muito grande, é muito difícil que essa decisão dessa juíza seja revogada. É muito difícil mesmo. O que pode acontecer é a pena ser abrandada. Né? Então, de repente, assim, em vez de fazer o semiaberto, se ele for réu primário... Fazer o aberto com as cestas básicas. Prestação de serviços comunitários. Bom, o Gentili está pouco se importando para essa condenação. Né? Tá pouco se importando, ele tá lá com a galera dele no Twitter, falando um monte de coisa. E assim, eu fico com uma pena assim de ver esse tipo de comentário. Porque o Danilo Gentili é muito, assim, ele tem um talento muito grande no humor. Ele é muito talentoso. Ele é um bom entrevistador. Ele tem um programa que
às vezes eu acho legal de assistir. Mas quando ele se mete com política, eu acho muito delicado hoje em dia as pessoas que não são críticas de política se meterem a falar de política, porque é um assunto muito sensível, é um tema muito sensível, ainda mais na maneira como a gente está polarizado aqui no Brasil, né? Então, assim, em vez de ele simplesmente tentar, de repente, fazer um humor ou fazer umas entrevistas sem que ele se comprometa tanto, ele assumiu isso. E há um problema também, que a gente precisa pontuar, que nesse posicionamento político ele vai quebrando algumas das regras que são colocadas ali no SBT. Ele é o único apresentador que destoa de toda a cartilha de comportamento que o SBT tem. Um exemplo, recentemente o SBT lançou uma campanha contra o bullying, que é encabeçada pela Maísa, pela apresentadora Maísa. Eles estão fazendo diversas campanhas, propagandas em rede social, na programação e tudo mais. Na mesma semana em que saiu essa campanha, o Danilo Gentili foi lá e fez vários comentários sobre a deputada Sâmia Bonfim, comentários gordofóbicos. Foi lá, zoou uma dançarina da Anitta, que fez um post que é obesa e reclamou do tamanho do assento das poltronas dos aviões. Foi lá, e ficou zoando. E assim, destoa do que a empresa fala, do que a empresa prega e o comportamento dele. Acho ele talentoso demais, só que tem horas que não dá pra defender. Tem horas que não dá pra defender. Eu acho que tem coisas que acontecem na nossa vida que serviriam pra deixar a gente assim um pouco se tocar. Falar assim, poxa, eu acho que realmente eu passei do limite. Porque a gente erra. Todo mundo erra, gente. Todo mundo erra, isso é normal. E eu acho que pelo menos pegar um pouco mais leve em algumas coisas pra não criar esse tipo de situação. Porque aí o programa dele, que poderia ter o dobro de audiência que tem hoje, que já é uma audiência alta, mas poderia ter o dobro, tem pessoas que acabam se irritando com esse tipo de comportamento e deixam de assisti-lo. Pegam o ranço do pessoal e por conta disso, né, da esfera pessoal, e por conta disso deixa de acompanhar o trabalho que ele executa lá no programa. Eu acho uma pena muito grande, Gentili, uma pena muito grande mesmo, que você siga por esse caminho. Bom, vamos continuar acompanhando então, né? Se cabe recurso, a gente vai saber no futuro se a decisão vai ser mudada ou não, né? Preciso falar uma coisa rapidinho que a diretora deixou, mas é muito rápido, sobre a história lá da Anitta e da Pablo Vittar, tá? Primeiro lugar, eu vou colocar aqui pra mim, Mate, vamos alinhar isso. A gente só vai falar sobre a Anitta aqui no programa se for alguma coisa muito